gênios das 3 seitas que estavam prestando atenção às ações de Zhaofeng ficaram atordoados. A flecha de Zhaofeng naquele momento poderia ser considerada lendária. Era como um peixe se esquivando dos galhos da árvore Yao, encontrando um caminho de vida sempre que parecia encurralado. Qualquer ataque da árvore Yao poderia destruir aqueles no reino espiritual verdadeiro. Nesse ambiente, a flecha de Zhaofeng atingiu seu alvo. Tais habilidades de arco e flecha poderiam fazer arqueiros normais olharem para cima com admiração. Acertar o alvo não é tão difícil por causa do olho espiritual de Deus, mas a verdadeira dificuldade é não danificar a fruta. Uma gota de suor frio apareceu na cabeça de Zhaofeng devido ao cansaço. Se a fruta da essência da árvore Yao estivesse danificada, a flecha de Zhaofeng seria inútil, não importa o quão habilidosa ela fosse. Se muita energia fosse usada, a flecha Luoyou cairia no meio do caminho e não atingiria o alvo. Pelo contrário, se o poder do raio na flecha fosse muito grande, ela destruiria a fruta da essência da árvore Yao. Zhaofeng teve que controlar tudo perfeitamente e até mesmo ajustar a flecha Luoyou com seu olho espiritual de Deus no meio do caminho. Zhaofeng soltou um suspiro, mas não retraiu a flecha Luoyou. Contanto que Zhaofeng colocasse um pouco de energia no arco Luoyou, ele poderia fazer a flecha Luoyou retornar. Em teoria, como a flecha Luoyou havia perfurado a fruta da essência da árvore Yao, ela também traria de volta os despojos da guerra. Essa era a maneira segura de Zhaofeng obter frutas da essência da árvore Yao. 2 fatores foram necessários para que isso acontecesse. O controle do olho espiritual de Deus e as 3 seitas precisavam distrair a árvore elevada Yao. Sem a ajuda das 3 seitas, a árvore elevada Yao interferiria com Zhaofeng no meio do caminho. Hora de receber minha recompensa. Zhaofeng revelou um olhar de expectativa. A flecha deveria mirar na fruta naquele momento. Agora ele precisava recuperá-la. A dificuldade para recuperá-la era um pouco menor do que antes, pois a força da primeira flecha precisava ser controlada perfeitamente. Força demais destruiria a fruta, e de menos não atingiria o alvo. No entanto, recuperar a flecha não foi um problema. A fruta da essência da árvore Yao pertencia à árvore Yao e a fruta seria resistente aos ataques da árvore Yao. Em vez disso, seria reposta. Aquele pirralho está tentando. Yu Lu, que estava vindo por trás, olhou para o arco Luoyou na mão de Zhaofeng e depois para a flecha Luoyou e seus olhos brilharam. De repente, ele entendeu. Enquanto Zhaofeng colocasse um pouco de Qi do espírito verdadeiro, a flecha Luoyou retornaria e traria a fruta da essência da árvore Yao com ela. Todos os outros das 3 seitas também perceberam isso. Aquele garoto está usando esse método para pegar as frutas. Alguns dos gênios das 3 seitas ficaram com inveja e ciúmes. A força vital contida no fruto da essência da árvore Yao era imensa. Apenas um fruto poderia salvar a vida de alguém. Em termos simples, era a combinação da fruta cristal de sangue e da grama que restaura a vida, e continha de 50 a 60% da energia de ambas. Era fácil de absorver e podia curar alguns ferimentos ocultos. Comparado a isso, embora a fruta vidro de sangue pudesse aumentar muito o cultivo, ela provavelmente deixaria ferimentos e era mais adequada para aqueles que treinavam o Dao do sangue. Zhaofeng não se arrependeu de ter escolhido o cogumelo venenoso Yin da terra em vez da fruta vidro de sangue, e esta fruta da essência da árvore Yao era obviamente mais adequada para ele do que a fruta vidro de sangue. Voltar. Zhaofeng circulou um pouco de Qi do espírito verdadeiro para o arco Luoyou. Uma luz apareceu na flecha Luoyou enquanto ela voava de volta para Zhaofeng. Zhaofeng usou o olho espiritual de Deus para garantir que ele não fosse atingido pelos galhos e o processo foi muito mais fácil do que atirá-lo para o outro lado. A flecha Luoyou retornou e trouxe consigo uma fruta da essência da árvore Yao. A recompensa estava aqui. Com esta fruta essencial, posso rapidamente alcançar o ápice do rank místico verdadeiro, e depois de um tempo, o rank Lorde verdadeiro não terá mais barreiras. Zhaofeng assentiu com satisfação. Ele não precisava arriscar tanto quanto os 3 Lordes verdadeiros, mas também conseguiu obter uma fruta da essência da árvore Yao. Nesse exato momento, uma voz surgiu atrás dele. Zhaofeng, bom trabalho, eu vou te ajudar. A alegria e a intenção de matar brilharam nos olhos de Yu Lu enquanto ele avançava. Ao ouvir isso, a expressão de Zhaofeng ficou sombria e ele quase começou a xingar. Sua posição naquele momento era extremamente singular. As raízes no chão não conseguiam alcançá-lo e os galhos da árvore elevada Yao estavam muito longe. Isso significava que Zhaofeng nem precisava da ajuda de Yu Lu. O que Yu Lu queria fazer era extremamente óbvio. Este Yu Lu é tão astuto. Sim, tesouros tão preciosos vão para Yu Lu agora. Aquele pirralho é tão azarado. Tanto trabalho duro em vão. Os gênios do Palácio do Penhasco Negro e do Palácio do Demônio da Lua se sentiram arrependidos e muitos estavam pensando por que não poderiam ser eles a ter essa sorte. Do lado da seita espiritual da Lua Pura, os gênios também entenderam as intenções de Yu Lu e alguns acharam isso vergonhoso, enquanto outros ficaram felizes em ver. O louva-a-Deus persegue a cigarra, mas atrás dela espreita o Papa Figo. A excitação tomou conta do coração de Yu Lu. Ele seguiu Zhaofeng porque queria se livrar dele, mas os céus pareciam amá-lo e lhe deram essa sorte. Matar Zhaofeng, pegue a fruta e, depois que eu a absorver, poderei alcançar o estágio final do rank Lorde verdadeiro rapidamente. Nesse momento, Ye Yanyu, aquela vadia, vai ter que me dar honra. O coração de Yu Lu transbordou de felicidade e elevou sua velocidade ao máximo, aproximando-se de Zhaofeng. Com seu cultivo em estágio inicial de rank Lorde verdadeiro, seria extremamente fácil matar um rank místico verdadeiro que viesse de uma vila. Aos seus olhos, a fruta da essência da árvore Yao já era sua. Zhaofeng flutuou no ar, enquanto sua expressão mudava e seus pensamentos se moviam. Esquivar-se de Yu Lu foi fácil para Zhaofeng, mas se fizesse isso, não resolveria o problema.
Bem, agora, o Palácio do Demônio da Lua perdeu um Lorde verdadeiro e a seita espiritual da Lua Pura é muito forte e pode desequilibrar a situação. Zhao Feng tomou a decisão de matar Yu Lu. Agora estava o problema. Como ele mataria Yu Lu? Usando as cartas ocultas de Zhao Feng, não foi difícil matar Yu Lu, mas a dificuldade era como continuar escondendo sua força e fazer com que a morte de Yu Lu fosse um acidente para que ninguém suspeitasse de Zhao Feng. Matar um Lorde verdadeiro já não era fácil, principalmente se ele tivesse uma diferença de cultivo. Além disso, Zhao Feng precisava fazer isso silenciosamente. Em situações normais, Zhao Feng nem ousaria pensar em matar um Lorde verdadeiro antes da reunião sagrada dos dragões verdadeiros. Sim, é isso. Os olhos de Zhao Feng brilharam quando ele bolou um plano. De fato, em situações normais, seria difícil fazer isso, mas não era impossível colocar a culpa em um acidente. Zhao Feng voou de volta em direção a Yu Lu, parecendo não perceber a intenção assassina deste. Ele também colocou a flecha e olhou um pouco mais perto do chão. As raízes da árvore Yao podiam alcançar vários quilômetros e logo Zhao Feng estava a apenas 10 metros do topo do solo. 10 metros estavam quase no alcance de ataque das raízes da árvore elevada Yao. Zhao Feng não desceu mais porque seria atacado pelas raízes. A fruta da essência da árvore Yao em sua mão era como uma luz na escuridão que certamente seria vista pela árvore Yao. Naquele momento, Yu Lu estava a apenas 20 ou 30 metros de Zhao Feng, o que era um lugar muito eficaz para atacar. Caipira, morra! O belo rosto de Yu Lu estava cheio de frieza e distorção. Ele levantou a mão e uma lâmina lunar transparente, com 10 a 20 metros de comprimento, foi disparada em direção a Zhao Feng. A figura de Zhao Feng de repente se transformou em duas e ele desviou perfeitamente do ataque da lâmina lunar. 2 Zhao Feng idênticos dispararam em direção ao chão. Com um aceno de mão, Yu Lao destruiu um dos Zhao Feng, e o outro revelou um olhar de pânico, obviamente o corpo verdadeiro, e disparou na direção da árvore elevada Yao. Não é bom, uma vez que Zhao Feng for morto pela árvore Yao, a fruta da essência da árvore Yao também cairá. A expressão de Yu Lu mudou drasticamente enquanto ele perseguia Zhao Feng. Ao mesmo tempo, em uma árvore na floresta, um Zhao Feng invisível murmurou para si mesmo: Yu Lu, você deve morrer. O invisível Zhao Feng era o verdadeiro Zhao Feng. Aquele que revelou um olhar de pânico naquele momento também era o verdadeiro Zhao Feng, mas depois que ele revelou o olhar de pânico, ele criou um clone de sombra Yin enquanto seu verdadeiro corpo se tornou invisível. Nesse momento, Yu Lu quase alcançou o clone das sombras Yin de Zhao Feng. Olho do coração. Zhao Feng usou o olho do coração enquanto estava invisível e ampliou a ganância e o desejo na mente de Yu Lu. O problema era que Yu Lu estava de costas para as 3 seitas e elas não conseguiam ver a mudança em seu rosto. Mais importante ainda, o verdadeiro corpo de Zhao Feng era invisível. Usando as árvores como cobertura, ninguém o via. O clone das sombras Yin de Zhao Feng mergulhou em um buraco no chão e desapareceu. Minha fruta da essência da árvore Yao. Yu Lu perdeu a cabeça no desejo e na ganância infinitos. Sob o olho do coração de Zhao Feng, ele mergulhou no buraco. Dezenas de raízes se estenderam do chão e se enrolaram em Yu Lu. Parecia que eles estavam prontos há algum tempo. Isso não é bom. As expressões dos gênios da seita espiritual da Lua Pura mudaram. Yu Lu uivou, mas seu grito foi interrompido no meio do caminho e ele foi retorcido até a morte, tornando-se um novo fertilizante.